eu realmente quero tomar muito cuidado para falar desse assunto, porque ele é um assunto em voga, ele é um assunto que a gente vai ter que conversar, mas se eu sempre trago aqui que o futebol é um reflexo da sociedade, hoje, indiscutivelmente, nós temos uma sociedade polarizada. E a maioria dos grandes debates, eles se polarizam. E, cara, eu não estou nem um pouco interessado em saber a grama do Maracanã ou a grama do Allianz Parque, sendo muito sincero, isso faz parte de uma rivalidade que é mérito dos dois clubes, eu sempre brinco, mas talvez se os clubes olhassem, eles estão fazendo juntos de bom, a gente não estaria nessas pequenas polêmicas, mas para quem nos assiste aqui, eu queria trazer um pouco mais de luz nesse debate da grama sintética. Primeiro, entendendo quais são as reais diferenças entre a grama sintética e a grama natural, e depois que você desenvolvesse um pouco essa parte da tecnologia da grama sintética, antes que a gente fale dessas polêmicas. Então, vamos lá, eu sou um leigo. O que eu vejo? Tá? O Bruno, é inegável quando eu assisto um jogo de um time que tem lá, brincadeiras à parte, pode ser lá o Allianz Parque, mas o tapetinho do Newton Santos, a Arena da Baixada, ou qualquer outro estádio, eu vejo que o jogo, de fato, ele é mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito menos problemas de bola quicando, né? A bola, ela tem ali, ela é mais fluida, né? Digamos assim, ela faz o papel que as gramas naturais deveriam fazer. Então, conta para a gente um pouquinho aonde que, tecnicamente, existem essas diferenças, prós e contras de cada piso. Vamos tentar levar essa discussão aqui para um nível, no bom sentido, aí, mais sóbrio, sabe? Eu realmente queria talvez me convencer de que a grama sintética pode ser, sim, um caminho viável. Bom, eu acho que é bom a gente começar do começo. Eu não sei se você sabe a história do como é que surgiu a grama sintética. Não, vamos embora, tá contigo. A grama sintética surgiu por causa a grama sintética, na concepção que a gente conhece hoje, surgiu por causa do maior estádio do mundo, né? Que era, na época, um estádio indoor no Texas. Existia era o Astro, o nome do estádio era Astro, e aí a primeira grama que surgiu era uma grama que chamava AstroTurf. Ela surgiu porque não tinha sol no estádio. O estádio era um estádio lindíssimo, feito todo de madeira, o teto, uma coisa bíblica, assim, um negócio muito, muito lindo, mas que criou uma dificuldade técnica ali de você ter a luz no gramado, né, para manter um gramado existente. Essa primeira tecnologia que foi usada, ela tinha diversos problemas, né, então, enfim, N problemas técnicos da época, de durabilidade e tal, mas foi assim que começou. Então, começou por causa de uma dificuldade exatamente disso, né? De eu ter um estádio fechado, em que eu tinha que ter grama dentro e a grama tinha que sobreviver. Então, foi assim que surgiu a grama sintética. É lógico que existem outras companhias que criaram grama sintética também por causa da questão do inverno na Europa e tal. Mas ela foi criada para vencer vamos dizer assim, uma necessidade que é exatamente o que a gente vê com os estádios hoje, né? Então, hoje o estádio tem a necessidade de ter lucro, ele tem a necessidade de se viabilizar financeiramente, e para eu fazer isso, eu tenho que conseguir uma gama de shows, de coisas para fazer com aquele gramado que não seja só o futebol. E para isso, é muito difícil eu manter isso com a grama sintética sem ter um custo que seja também restritivo de manutenção, né? Então, para eu conseguir, eu posso falar também de como, né, a grama sintética já passou por várias variações e está mudando agora de novo por causa de regulações da ecologia e tal, né? Então, a grama sintética começou com o shock pad embaixo, né? Então, a borracha que a gente vê hoje em cima era embaixo, e aí o gramado, o gramado foi mudando de altura, né? Porque eu tinha um gramado mais baixinho, e quando eu fui jogando o grânulo, ou qualquer que seja o enchimento, que chama, né, o infio,
por cima, eu tive que aumentar o gramado para poder fazer com que essas fibras ficassem de pé, né? Então, você tem que pentear o gramado por causa dessa característica. Se um gramado deitado, ele é arrancado, né? Ele tem menos durabilidade com a abrasão, né? E aí essa tecnologia foi mudando e hoje você tem de novo um movimento contrário. Então, de novo, eu estou, por causa da ecologia, ou eu estou indo para enfios naturais, né, onde eu tenho uma mistura de diversos componentes naturais, e né, existe até um negócio que chama como é que é? Areia sintética, né? Um negócio. Então eu tenho esses diversos tipos de enfio, cada um com as suas vantagens, desvantagens. Enfim, a gente pode entrar ou não nas polêmicas aí de cada um, qual que é o melhor. Mas a grande questão é que assim isso surgiu para vencer entraves de ordem de multiuso, né? De eu ter um estádio que tem algumas características e que eu preciso vencer para poder fazer tudo que eu pensei em fazer com aquele estádio, ou mesmo com aquele centro de treinamento, né? Enfim. Então, eu acho que o debate da grama sintética, e aí eu vou entrar num outro aspecto essa é uma opinião pessoal minha, né? A gente, no futebol, quando a gente ganha, a gente não precisa dar desculpa do que a gente ganhou, né? Eu ganhei porque eu dei sorte ali, fiz um gol, alguma coisa assim. Quando a gente perde, né, ou quando a situação está difícil e a gente está vendo a situação dos treinadores, não só dos treinadores, mas dos jogadores, né, uma extrema pressão. Temos aí o Neymar que ainda não foi convocado para a Copa, temos uma série de treinadores aí que estão no moedor, né, como eles estão falando. É um ambiente de extrema pressão, porque né, o investimento é grande, a expectativa é muito grande, né, qualquer coisa que acontece, as torcidas, né, caem em cima. Então, assim, eu acho que por causa dessa pressão, isso gera uma necessidade de extravasar essa pressão. E aí, assim, antigamente você tinha o juiz, você podia ir para a mãe do juiz, ou alguma coisa assim. Mas hoje você tem outras válvulas de escape, né? Então, eu acho que até o treinador acaba sofrendo um pouco com isso, porque ele está realmente em cima, né? E ele é responsável pelas performances individuais de todos, na verdade, né? Então, se alguma coisa deu errado é porque ele não tirou, não colocou alguém que deveria ter colocado, né? Quando, na verdade, é um esforço comunitário. Quando o time perde, todo mundo perdeu. Quando o time ganha, todo mundo ganhou. Mas, já que não dá para culpar o treinador ou os jogadores, a gente tem a necessidade de culpar alguma outra coisa. E quando você tem um gramado ou alguma coisa externa, que eu posso, de repente, dizer, o sol atrapalhou, alguma coisa atrapalhou, eu acho que vem como uma solução agradável e a primeira solução possível você reclamar de alguma coisa que seja externa ao jogo, né? Então, essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu posso estar errado até, assim, meu time é o São Paulo, então eu não estou tão... Reconheço que não acompanho tanto futebol quanto deveria. Eu não sei se você concorda comigo. Não, maravilha. Antes até de a gente chegar no ponto da polêmica, é uma pergunta realmente assim, genuína aqui. Dentro dessa evolução tecnológica, né? Porque a gente vê os gramados naturais passando também por vários aprimoramentos e tudo mais, e entendo que a grama sintética também, né? Dentro dessa construção da grama sintética, hoje, com as tecnologias aplicadas, existe algum caminho natural para que lá na frente essa diferença, pelo menos na velocidade do jogo, do impacto no atleta, ela seja reduzida? Porque eu acho que se a gente resumir a discussão entre pode ou não pode, eu acho que eu realmente assim, não é o que eu acredito até como propósito de vida, mercadologicamente falando, né? Então, a minha grande pergunta estamos caminhando para uma redução das diferenças, de fato? Esse gap ainda é muito alto? E qual que é o impacto no atleta? E aí, assim, só antes de passar a bola, falando um pouquinho de mim, tá?
eu joguei, né? Não jogo mais o Interclubes pelo Clube Paulistano aqui em São Paulo, e eu pude perceber bem a diferença, porque, exemplo, o campo de grama natural, ele me causa muito menos impacto no joelho. Mas a depender do clube que a gente vai visitar, tem aquela grama que eu brinco, né? Que é a grama do sítio do avô ali, né, cara? Aquela grama bem antiga, né? Bem pesada, bem esburacada, com vários aclives ali. E isso para mim é temerário. Eu prefiro jogar no gramado sintético porque eu sou operado dos 2 tornozelos. Então, para mim é um complicador. Por outro lado, o que eu sentia muito nesses gramados sintéticos comuns? A bola rola realmente é muito boa, mas eu senti um impacto, principalmente em joelho e quadril, muito acentuado. Então, o desgaste muscular quando eu acordava era infinitamente maior. Agora, o clube fez uma reforma e ele colocou o mesmo gramado sintético da arena do Atlético Mineiro. Mesmo literalmente, veio no mesmo container e eles fizeram. E é uma grama que ela tem. Eles jogaram cortiça também, de rolha de vinho na grama e tudo mais. E, cara, realmente, ela é mais pesada, ela é mais funda, mas eu já acordo muito melhor quando jogo. Então, talvez o jogo ele seja. Eu senti que o jogo está menos acelerado, eu estou tendo menos impactos. Então, por exemplo, eu já senti uma melhora, ainda que preferência, para mim, é o grama ideal. Mas quando eu olho para esse sintético novo que eu estou jogando, eu já sinto uma melhora boa no meu desgaste muscular, sabe? Já não acordo com aquela dor clássica. Então, não sei, aqui eu dei um relato pessoal, mas queria também te fazer essa pergunta, se de fato, qual que é a distância hoje e o que está sendo feito para que ela seja reduzida? Tá. A primeira coisa é assim, nem toda grama sintética ou artificial são feitas iguais, né? Então, se eu estiver falando de uma grama certificada, que provavelmente se você falou que era a mesma grama que estava no estádio, já estamos falando de um produto, né? Tem diferença entre o Volkswagen e a BMW, né? Então, se eu estiver falando dessa grama com uma qualidade melhor, eu já estou falando de uma grama certificada. Qual que é a diferença? A grama certificada ela é testada para ser o mais próxima possível. Então, tem vários testes, né? A gente fez, inclusive nós fizemos o Parque Serete e tal. Foi o primeiro campo certificado para rugby e futebol. É o único campo do Brasil, né? Poderíamos ter mais. E ele atende a todos os estándares da grama natural. É o mesmo teste, né? O gramado natural ele tem o mesmo teste do gramado sintético. Então, cientificamente, né, é lógico que a gente pode ter, vamos dizer assim, as interpretações pessoais, né? Você está acostumado a jogar de um jeito e, de repente, a grama sintética, se o espalhamento foi feito correto, dependendo de como você estava naquele dia, né? Então, eu pratico esporte também, né? Então, tem dias que a gente está de um jeito, tem dia que a gente está de outro. Sabe? Quando a gente tem lesões, é lógico que isso também, né? Então, boa parte dos comentários que a gente vê também são jogadores que também já tiveram algum tipo de lesão. Isso vai potencializando, né? Eu preciso extravasar para algum lugar essa. Eu já tenho uma dificuldade adicional, né? Então, minha percepção fica mais ampliada sobre o assunto. Então, e tem essas diferenças também locais. Então, a gente precisa falar do estado da arte, né? Os dois tipos de gramado têm o seu estado da arte, né? Tanto o natural, como você falou, pode ter o gramado natural do campo do avô, e pode ter o gramado natural, né, da Copa do Mundo. São coisas diferentes. Né? E você, da mesma forma, a grama sintética, você pode ter uma grama sintética feita de garrafa PET, né? Enfim, e você pode ter uma grama sintética, enfim, com o padrão de testes da FIFA. São coisas diferentes, né? O que eu acho que assim, e você falou dessa evolução, né? A gente realmente está indo
no sentido de... então, hoje tem tecnologias híbridas, né? E isso tem um custo. Você imagina que tem tecnologias que exigem você plantar o gramado fora do estádio e depois transportar ele e plantar tufos dessa grama natural dentro da grama sintética. Então, tem uma série de tecnologias. Tudo isso tem um custo, entendeu? Vai ter um desempenho melhor, né? Então, se eu tiver essa grama mais poderosa, que não tem nem enchimento, a grama do futuro e tal, que eu nem sei se é bem a grama do futuro, porque tudo vai de percepção, né? Tudo vai de, eu não gosto da borrachinha preta, entendeu? É muito tátil e é muito daquele dia que você jogou, entendeu? Então, se eu ganhei o jogo, provavelmente eu não vou dizer assim, porra, eu ganhei o jogo, mas a grama estava ruim, né? Eu acho que tem muito dessa percepção e que isso acaba sendo extravasado quando põe o microfone na mão e isso acaba, né, reverberando. Então, realmente, a grama sintética é diferente. Não cientificamente, se eu estiver olhando para os estudos que dizem que não tem diferença, nem de performance, nem de acontecer. Futebol é um dos esportes que lesiona, né? A gente vive a mesma coisa com o vôlei, com o basquete. O esporte, ele lesiona. O esporte, qualquer esporte, né? Qualquer tipo de esporte, um atleta está suscetível a lesões. Só que, normalmente, a gente fala, bom, eu lesionei porque eu tropecei aqui. Assim, quando a gente tem um ponto de foco onde eu vou polarizar, você falou de uma sociedade polarizada, nós estamos muito polarizados. Então, existe a necessidade de achar culpados, não, são uma série de fatores, né? Tanto no gramado natural, né? E posso ter lesões que aconteceram no gramado natural, e aí ninguém vai falar nada, porque aconteceu no gramado natural, então é natural que aconteça no gramado natural. Então, assim, é lógico que a gente tem diferenças entre os dois, é lógico que o estado da arte vai estar diferente entre os dois, mas tudo é uma questão das percepções. E quando a gente vai para a ciência, para os estudos, para os testes, para os certificados, não tem muito o que eu dizer, né? Tem o que eu dizer de percepções. E percepções, elas mudam, né? A gente pode ver até atletas que eram contra e agora são a favor, o que eram a favor agora são contra. A gente vê essas opiniões mudarem. Você olha as capas de jornal e essas opiniões mudam de acordo com quem está ganhando e quem está perdendo, entendeu? Então, o mundo realmente está muito volátil, né? E está mesmo, né? Então, isso se vai para o esporte também, se vai para a performance. E até para a gente fechar aqui essa polêmica, eu particularmente, sim, eu entendo que o futebol brasileiro ele é muito carente de KPIs, né? E aí, traduzindo aqui, né? Critérios objetivos e parâmetros. Quando a gente analisa a grande discussão entre gramado sintético e gramado natural, existe um pano de fundo muito maior, que são indicadores e regras claras de como esses gramados devem se portar. Então, por exemplo, vamos entrar aí enquanto estamos gravando, estamos tendo uma movimentação muito grande com 3 atores principais, né? FFU, a antiga LFU, Libra e a CBF. Quase que numa dança ali das cadeiras para saber quem vai se agrupar no maior bloco. As ligas que muito tempo pecaram por somente discutirem direitos de televisão, agora elas estão tentando trazerem pautas mais amplas, mas se perdem na própria discordância dos presidentes, que vão se alternando, e talvez o que fundou a liga não é mais o que está lá, e só sobram 2 ou 3. Por outro lado, a CBF tomou a dianteira na aplicação de mudanças esportivas, mas falando de gramado, hoje a gente não tem uma exigência para a disputa de uma Série A, de uma Série B, de KPIs de gramados. Então, vamos lá. Eu tenho hoje um Maracanã muito melhor do que ele estava, por exemplo, na pandemia. O Maracanã estava horrível. Tudo bem, muitos jogos, 2 times jogando, calendário de 70 jogos para cada time, mas não dava para disputar um jogo naquela condição. Hoje o Maracanã está muito melhor. Quando você olha para o Allianz Parque chegou uma época que o pessoal tirava uma parte do gramado da chuteira dos jogadores. Por quê? Porque o piso desgastou. Vai exatamente com o que você falou. Olhar o dia, olhar a situação. Hoje, se você pegar lá, por exemplo, o estádio do Galo, do Botafogo,
é uma grama sintética impecável. Então, o que a gente talvez pudesse avançar enquanto essa polêmica ela não é resolutiva, ou enquanto a FIFA ou a CBF não proíbem ou, de fato, chancelam de vez o gramado sintético, é talvez trazer regulamentações para que qualquer que seja o piso, ele esteja num estado de excelência. Porque hoje, o ingresso ele não custa mais R$10, ele custa 120. E aí, da mesma maneira que o árbitro não pode estragar um jogo, o piso não pode estragar o jogo, seja ele qualquer que for. Então, talvez acho que essa grande reflexão é que a indústria do piso sintético ela evolua, e aí eu falo como alguém que, putz, cara, faz muita diferença você, de fato, ter ali uma cortiça, ter toda uma situação em que você possa sofrer menos o impacto. Eu acho que esse também é uma discussão que, para quem defende o gramado natural, eu entendo que ela é válida, porque você já tem um atleta que ele é desgastado por um calendário de 80, 85 jogos, os times de ponta. Se aquele tipo de gramado, de piso, ainda impacta mais, eu não estou preservando o meu core da atividade, que é o atleta, meu estoque, né? É a minha máquina, meu gerador de receitas, né? Mas, enfim, é uma pequena reflexão, porque eu acho que antes da gente proibir ou liberar, a gente deveria cobrar o padrão de excelência, né, Vitor? E talvez é isso que a gente não veja hoje. Você tem, assim, é que o futebol é muito diferente no sentido de que é um esporte onde você coloca um palco em cima do lugar onde você pratica o esporte, né? Você faz um show e, enfim, na semana seguinte você tem um jogo lá valendo, né, o título enfim, então, assim, é muito difícil. Eu teria que ter um standard, né, de testar isso. O gramado realmente está ok, ou não, vamos mudar para o gramado não está em condições, e aí eu acho que também entra toda essa política e imagina você mudar um jogo porque o gramado não tá adequado, mudar de lugar e tal. A gente vê isso quando o gramado não está disponível, né? Estão sendo feitos esforços para tornar a grama sintética ainda mais parecida com a grama natural, as duas em estado da arte, ou no melhor estado possível, que for ali. E realmente são muitos atores, né? Não tem só 22 jogadores, tem, enfim, juiz, o time, a FIFA, tem todos os atores desse espetáculo que é o futebol, né? Então, não é exatamente uma solução trivial, né, para resolver. Com certeza. Bom, encerrado aqui um pouco desse tema que é polêmico, a gente sabe que não tem uma resposta. Eu, como advogado, sou muito... Brinco com as ciências exatas, mas, assim, no final sou de humanas, então a verdade ela é sempre o meio do caminho entre a minha opinião e a sua, né?